Olá, amados irmãos e amigos, prazer enorme falar com vocês mais uma vez, para dar continuidade ao estudo que nós temos visto em João 17, sobre a oração sacerdotal de Jesus Cristo. O texto vai nos dizer o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos falar sobre essa glorificação. O Senhor Jesus solicita então que o Pai o glorifique, para que através da glorificação do Filho, o Pai também receba glorificação. Como que Jesus glorificou o Pai aqui na terra? Nós podemos observar, primeiramente, que ele glorificava o Pai em seus milagres. João 2,11, os irmãos conhecem ali o texto de o primeiro sinal em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. E ali começou, e ele disse que ele começou a manifestar a glória, a sua glória através daquele milagre. No próprio Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, nós temos também um outro sinal, a ressurreição de Lázaro, tá? Quando a irmã de Lázaro lamenta a morte e quando toda a esperança de vida já havia se encerrado, né? Porque já haviam 4 dias, e quando Jesus está ali em frente ao túmulo, ele diz: olha, retira a pedra. Ela diz: não, Senhor, já fede, já cheira mal, já está em estado de putrefação, já não há jeito mais. O que ele diz? Eu te disse, se creres, verás a glória de Deus. Então esse sinal também foi uma maneira de manifestar, e até podemos pensar de que a demora de Jesus para chegar até aquele lugar também tinha o propósito de que a glória de Deus fosse manifestada através daquele milagre, daquela ressurreição. Também tem um outro sinal onde é perguntado a Jesus quem foi que pecou, se foi ele ou se foram seus pais. E o Senhor Jesus diz: não foi isso, não é resultado, essa deficiência não é resultado de pecado, essa deficiência tem um propósito, e o propósito é a glória de Deus. Então, diversas maneiras e pelos sinais, principalmente, Jesus manifestou a glória do Pai. Ele também manifestou a glória do Pai, ou deu glórias ao Pai. João capítulo 12, é belo esse texto, porque o Senhor vai dizer, depois que Judas se manifesta como traidor e que ele se retira, então Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado, e ele vai ser glorificado logo, de imediato. Ele vai ser morto, ele estava anunciando a sua morte. E é legal porque Jesus vê a sua morte, ele olha para a morte, algo que é tão temeroso para todos nós, mas ele olha para a morte e ele vê que a sua morte trará glória para o nome do seu Pai. Irmãos, isso é profundo, nós precisamos pensar sobre isso. Qual resultado terá a minha e a sua morte? Nós devemos viver de maneira que com a nossa morte, o Senhor Deus, o nosso Pai, também receba alguma glória por meio dos homens, né? Por meio do reconhecimento daqueles que viram e que testemunharam a tua vida, o teu testemunho, tua vida piedosa. É assim que nós devemos viver. Nós devemos ver uma vida relevante para o reino de Deus e para o nosso Pai. E Jesus repetiu ali, ele disse: olha, quem ama a sua vida, né? Referência ao que ele falou em outras vezes atrás. Ele disse: quem ama a sua vida vai perdê-la. Quem dá valor a esse mundo, a essa vida terrena, vai perder a sua vida. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, quem anseia pelo porvir, ele diz que a vida vai ser preservada para a eternidade. Isso deve estar em nossos corações, o anseio
para estar com o Pai, para estar na eternidade com Deus. Nós fomos feitos seres eternos para vivermos com Deus. Esse é o propósito do Senhor. Por isso, nós devemos pensar sobre isso. Nós não devemos amar a nossa vida terrena, nós devemos dar ela. E se for o caso, assim como os discípulos de Jesus, os apóstolos, perder a vida literalmente, mas por uma causa, pelo reino de Deus, por uma causa nobre, por uma causa que tem valor, uma causa eterna. E ele usou ali o exemplo do grão de trigo. Ele disse que se o grão por ele mesmo, ele vai ser apenas um grão, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então a morte, ele tem esse aspecto, de glorificar ao nosso Pai. Nós devemos pensar sobre isso seriamente, por que não? Segundo ponto que nós queremos também observar é que Jesus, ele pede para que a sua glória, seja restituída, mas antes disso nós vamos olhar o aspecto da cruz, tá? Na cruz, o Senhor ele foi obediente não só no sofrimento, mas também na morte de cruz. E na cruz nós podemos contemplar todos os atributos divinos, A cruz ela é um objeto de discussão até entre os cristãos, Porque para uns é um símbolo pagão ou então só apenas maldição, porque a Bíblia fala que maldito aquele que morrer no madeiro, é uma morte para maldito realmente, Não era qualquer pessoa que morria no madeiro, mas na cruz nós podemos ter também um outro olhar. Nós podemos olhar, assim como uma moeda, nós podemos olhar o outro lado também, porque é na cruz que nós podemos contemplar diversos atributos da divindade do nosso Deus, como soberania. Ele já sabia que ele ia até a cruz e ele fez, inclusive, a que todas as coisas se direcionassem para isso, inclusive deitar diante do Pilatos, e Pilatos diz: olha, eu posso te soltar, é só você fala comigo, me fala se tu és o rei realmente, não sabe que eu tenho autoridade, poder. E Jesus diz: olha, nenhum poder, nenhuma autoridade tu terias se do céu não fosse te dado. Então ele é soberano e toda a história, e toda a sua vida foi direcionada para esse momento especial que é a cruz do Calvário. A onipotência de Deus também é vista ali durante aquele cenário, onde se faz grande escuridão sobre a terra e também acontece terremotos, toda a terra estremece, durante a morte do Senhor Jesus. É na cruz também que nós podemos ver a justiça de Deus sendo revelada, porque Deus é um Deus justo, ao ponto que Ele não pode de forma nenhuma tapar os seus olhos para o pecado. O pecado precisa ser punido, o salário do pecado é a morte, diz as Escrituras, e Ele está punindo o pecado porque Ele é justo. Ele não pode simplesmente, como um reto juiz, liberar um criminoso. Chegar lá o criminoso e dizer: olha, eu cometi realmente furto, eu assassinei, eu fiz tudo que não devia, mas me libera aí, por favor, seja uma pessoa, um juiz legal comigo. Isso não revela o que é justiça. A justiça requer punição, E Deus então pune o pecado no próprio Senhor Jesus Cristo. E quando Ele recebe de Deus, Ele leva sobre si as nossas dores, Ele recebe todo o juízo de Deus no seu corpo, tá? Mas também a cruz, ela revela o amor de Deus. Deus nos amou e revelou o seu amor, sendo nós ainda pecadores. E é lá na cruz onde Ele chega, ao ápice desse amor, dessa bondade de Deus. Deus é bom. Ele não necessitava enviar Jesus para nos resgatar, mas Ele é bom por natureza, Ele é amoroso por natureza. Então Ele doou gratuitamente, Ele deu o presente da vida eterna, Ele entregou o seu Filho, a sua própria vida por nós. Ele é bom e Ele é misericordioso. Quando os homens zombavam dEle, quando os homens cuspiram, o maltrataram, quando os homens escarneceram na sua face, na sua morte, Jesus abre sua boca para declarar palavras de profunda misericórdia.
E ele diz: perdoa-os, Senhor. Meu Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Até na sua morte, na sua dor, Jesus libera a palavra regada de profunda misericórdia por mim e por você. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Por fim, Jesus pede que o Pai lhe restitua a sua glória. Jesus parece que está vendo à sua frente, quando ele está nesse momento de oração por seus discípulos, pelos seus, por mim e por você. Ele está vendo mais à frente a sua morte. Ele está vendo depois da morte também. Ele diz: restitui a glória que eu possuía antes da encarnação. O versículo 5 do capítulo 17 de João vai dizer: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O verbo glorificar, irmãos, significa louvar, honrar, magnificar e também vestir de esplendor, de majestade. Essa vida. Filipenses 2, eu gostaria de ler com os amados. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Vai nos dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu fiquei pensando como caracterizar, como exemplificar esse texto, e eu pensei, lembrando de alguns filmes, de um grande rei cheio de glória e majestade em seu castelo, no seu trono, assentado no seu trono, sendo servido diariamente, nada lhe faltando, seus súditos dando a ele toda a honra, louvando a ele, dizendo que ele é majestoso e que ele é rei e que ele é poderoso e que ele merece toda a honra e toda a glória. Mas um dia esse rei decide olhar os seus, olhar o povão, e ele, para estar entre a comunidade, para saber melhor das suas necessidades. Claro, isso é um exemplo. Deus sabia exatamente a situação em que nós nos encontrávamos, mas o Senhor, o rei, deixou então as suas vestes reais, ele tirou todo o esplendor, tirou essa coroa da sua cabeça, todo o brilho, todo o glamour que ele tinha, ele deixou de lado, e ele vestiu vestes normais de pessoas comuns, e ele saiu para o meio do povão, das ruas, para que ele convivesse, para que ele fosse reconhecido como uma pessoa comum, para que ele enxergasse de perto e vivenciasse exatamente o que o povão, eu vou usar essa palavra aqui, o que se passava entre o povão e como que ele poderia fortalecer o seu reino. E foi exatamente isso. Mas um dia ele não fica lá para sempre, ele retorna para o seu palácio. E é exatamente isso. É exatamente isso que acontece com o Senhor. Ele saiu por um tempo da sua glória e tirou suas vestes, mas ele retornou para lá. E agora ele está pedindo para o Pai, ele está vestindo novamente as suas vestes reais, toda a sua glória. Ele está voltando para o seu trono de glória. É o que esse texto nos revela. Isso é maravilhoso, porque o Pai vai ouvir. E ele diz que Deus atendeu esse pedido, pelo que também Deus o exaltou, no versículo 9 até o 11. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia por isso. E eu quero novamente finalizar dizendo que sempre foi por Deus, sempre foi para a glória de Deus. Jesus veio resgatar os pecadores, para que o Pai fosse exaltado e glorificado.
Nós não somos o alvo principal. O alvo principal, o propósito principal é que o Pai receba a honra e glória que Ele merece, que Ele é digno de merecer. Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Essa é a visão que Isaías tem. Oh, meus amados irmãos, a minha vida, a sua vida deve ser para a glória, assim como de Jesus foi para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua vida. Que a tua fé fortaleça cada vez mais na palavra do Senhor. Em nome de Jesus.